humano, louvado seja Deus, quando ele foi criado, quando ele foi formado, o primeiro Adão, ele foi formado um corpo, louvado seja o nome do Senhor. Apenas um corpo, louvado seja Deus, mas não tinha atitude nenhuma, mover nenhum. Para ele poder mover, se locomover, necessitou que Deus soprasse em suas narinas um espírito de vida, louvado seja o nome do Senhor, para que o homem pudesse levantar, para que o homem pudesse sentir, aleluia, para que o homem pudesse viver no jardim do Éden e executar a obra a qual Deus, aleluia, havia designado e confiado na mão do homem. No Pentecoste, louvado seja Deus, podemos dizer que não é diferente, aleluia. Somos um corpo que habita em nós a vida humana, mas que o homem necessita mais do que a vida humana para realizar a obra de Deus. Porque o corpo apenas com a vida humana é apenas um homem natural. Louvado seja Deus. Mas quando o homem, aleluia, recebe a graça do Senhor, a presença do Senhor em sua vida, ele tem sua mente aberta, seu entendimento aberto, e ele passa a ser um homem, uma mulher espiritual. Tudo se torna diferente. No capítulo 2 nós vemos o dia de Pentecostes, onde se comemorava, louvado seja Deus, judeus, aleluia. Aleluia, o dia da colheita, louvado seja Deus, o dia de entrega da lei a Moisés, louvado seja o nome do Senhor. Mas neste lugar algo aconteceu. Quando Jesus liberou a promessa, havia 500 pessoas. Mas quando chegou o dia de cumprir a promessa, porque tem o processo do tempo, a espera do cumprimento de uma promessa. Aleluia. Amados, a gente esperar no homem é preocupante, mas aquele que espera no Senhor jamais será envergonhado. Glória a Deus, aleluia. Jamais será confundido. Porque o homem, aleluia, na sua natureza humana, ele tende a falhar. Mas Deus, você não encontra falha nele em lugar nenhum. A Bíblia diz que ele é um Deus imutável, ele não muda. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é fiel à sua palavra, ou seja, a palavra dele. Se ele falou, ele não depende do momento que você está vivendo. Aleluia. Ele não depende do seu momento para ele fazer. Ele depende dele mesmo para realizar e cumprir na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa, louvado seja Deus, aleluia, se o seu momento é de dor, se o seu momento é de provação, de dificuldade, não importa. Se Deus falou e determinou tal dia, tal hora, acredite, vai acontecer. Porque Deus, ele é um Deus que tem palavra. Deus, ele tem palavra. Louvado seja Deus. Quando o Senhor cumpriu a promessa, amada igreja, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, 120 estavam no mesmo lugar, o cenáculo do templo, fazendo o que? Na presença de Deus, buscando o Senhor, em oração. Louvado seja o Senhor. Então podemos dizer que eles estavam se preparando, que eles estavam fazendo a parte deles, aleluia, e esperando na presença de Deus o cumprimento do que? Da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a mesma coisa, amado, louvado seja Deus, que você desejar comer um feijão e você não tem o dinheiro para o feijão, mas de repente Deus te deu o feijão e você ficar esperando que Deus faça alguma coisa. Deus já fez. Ele te deu o que você precisava. Agora você tem que preparar o alimento que você desejou se alimentar, porque Ele já te deu. Assim é nós, é você que deseja o batismo com o Espírito Santo. Quem batiza é Jesus. Você tem que crer, você tem que desejar e você tem que buscar. E você tem que buscar com perseverança e constância. Aleluia, sem ter dúvida se vai receber ou não. Você tem que crer que Deus vai conceder através da pessoa de Jesus o batismo com o Espírito Santo sobre você. Louvado seja Deus. No dia de Pentecostes foi um de repente. Um de repente, irmão. Louvado seja Deus. Estava esperando que era aquele dia? Não. Mas aconteceu. Aprove Jesus cumprir naquele dia. Louvado seja Deus. Porque sobre aquele povo havia uma promessa.
Sobre aquele povo havia uma palavra. E o Senhor estava prestes o quê? A cumprir. Num de repente. Todos unidos, aleluia, juntos, num só propósito. Buscando revestimento de poder. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não podiam ir adiante enquanto ele não recebesse esse cumprimento. Não podiam seguir em frente enquanto o Senhor não cumprisse o que ele falou. O Senhor não disse vai, não. Ele disse fique em Jerusalém. Espere aqui, porque eu vou cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Os apressados, aleluia, não esperaram. Os desconfiados não esperam. Os duvidosos também não esperam. Mas aqueles que creem, têm certeza, não saem do lugar. Aleluia. E esperam o Senhor operar e fazer a vontade dele. A Bíblia diz que foi de repente veio do céu um som, como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito. Naquele momento, o Espírito Santo desceu sobre toda a casa, sobre todos que estavam ali, visitando a mente e visitando o coração de todos. Aleluia. Louvado-se a Deus. Derramando sobre eles aquilo que eles precisavam para a realização do ídolo do Senhor. Porque ele disse ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Louvado seja Deus. Mas amado, louvado seja Deus, não é só ir. Tem que se preparar na presença de Deus para ir. Louvado seja Deus. E cumprir o quê? A missão designada por Deus. Eles precisavam do revestimento. Mas por que, irmã Luciana, louvado-se a Deus? Porque com revestimento e poder na igreja, porque com a presença do Espírito Santo na igreja, a igreja vai ter discernimento, a igreja vai ter entendimento, a igreja vai ter sabedoria, vai entender os acontecimentos, vai saber se livrar de muitas situações e vai poder orar e fazer a obra com sabedoria. Vai ter a graça no ministrar da palavra, porque o Espírito dará entendimento da mesma para todos aqueles que receberem. Ou seja, saberão que estarão falando, porque o Espírito Santo toma conta do coração e da mente. Louvado seja Deus da igreja para realizar a obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você chega aqui, a irmã disse assim: eu acordei louvando esse hino, não saiu. Ela louvou por quê? Porque o Espírito Santo deixou dentro dela. Glória a Deus. Para que ela viesse a louvar esta noite neste lugar. Assim é com cada um que aqui chegou. Você pode dizer: eu não sabia nem o que eu ia dizer, mas o Espírito Santo colocou dentro de você. Glória. Ele colocou na sua boca, louvado-se a Deus, o cântico e a palavra, o versículo que é para ser pronunciado neste altar. O que eu quero dizer para você: não tenha medo do Espírito Santo, não. Ele não é seu inimigo, ele é seu amigo. Ele vem para lhe dirigir, lhe guiar, lhe orientar, lhe ensinar, lhe capacitar. Ele vem para lhe usar. Ele vem para usar a sua vida. Não tenha medo, louvado seja Deus. Aleluia. Ele não deixa a igreja confundida. Ele não deixa a igreja ser enganada de forma nenhuma. Louvado seja Deus. Você pode ver, amada igreja do Cordeiro, que havia todo tipo de gente naquele lugar. Foi notório porque todos ouviram e disseram: estes homens são galileus, eram pessoas simples, humildes. Aleluia. Mas sobre eles estava a graça. A graça para quê? Para pregar para as nações que ali estavam presentes. Porque Deus deu graça para pregar para as nações que ali estavam. Você pode ver que o Espírito Santo capacitou eles para falar para cada nação de conformidade com a língua deles. Não houve confusão no ambiente, não. Houve entendimento e o desejo de entender o que estava acontecendo. Despertou corações a querer entender. Louva-se a Deus, a querer ouvir o que aqueles homens tinham para explicar. Louva-se o Senhor.
Santo. Aleluia, através da pessoa e daqueles que estão a ouvir o que a pessoa está falando. Porque ele trabalha, irmãos. Ele trabalha aqui e ele trabalha aí. E ele trabalha acolá. Porque a palavra está indo além de mim e de você. Está chegando ao coração de mais alguém. Porque nós estamos na dimensão espiritual. Que ele não possa operar. Que ele não possa fazer. Ele é Deus, ele é Espírito. Louva-se a Deus. Ele tem poder para entrar na casa que você não pode entrar. Mas a casa que ele quer entrar nesta noite é os nossos corações. E não como visitante, ele quer fazer morada dentro de mim e de você. Louvado seja Deus. Tira de você o medo. Tira de você, aleluia, o medo. O medo, porque o medo ele trava as pessoas. O medo ele impede as pessoas de avançar. Não tenha medo, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Quando eu saio, às vezes um menino diz assim: e a senhora vai sozinha? Eu digo: eu não estou só, não. Porque você não está só, meu irmão. Você não está só, meu irmão. O Senhor está conosco. E o Senhor está conosco, nós andamos seguro. Nós andamos em segurança. Você pode dizer: e se acontecer, irmão, se foi porque Deus quis, porque nada passa. Acontece sem primeiro chegar a Deus. Glória a Deus. Ou seja, ele tem o conhecimento de tudo. Só acontece se ele quiser. E se ele quiser, a irmã louvou aqui esta noite, é adorar quando Deus não responde. Aleluia. É adorar quando ele não permite a gente entender nada. Mas ter a ciência de uma coisa: que ele está no controle da minha e da sua vida. Amados, a graça do Espírito Santo na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Também tem a questão do dom de falar em línguas estranhas. Existe o dom de variedades de língua, louvado seja Deus. Tudo isso é dado pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus a igreja, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. A Bíblia vem dizer assim, o estudo vem dizer assim, louvado seja Deus: falar em línguas desenvolve dons espirituais, mas é o poder, louvado seja Deus, para testemunhar do Evangelho. Ele dá poder para testemunhar do Evangelho, para falar com entendimento, com sabedoria. E também traz o quê? Arrependimento ao coração daqueles que ouvem. E traz também reconciliação. Você pode ver que Pedro, aleluia, tomou uma posição. Porque aqueles que servem a Deus e têm o Espírito Santo, louvado seja Deus, designado por Deus e direcionado por Ele, não pela nossa própria carne e vontade, tem que se posicionar. Se posicionar para fazer aquilo que Deus te designar, para fazer aquilo que Deus te mandar. Louvado seja o nome do Senhor. Não escolher, irmãos, aleluia, aonde ir, o que fazer. É ter o coração aberto para obedecer, para quando Deus mandar, você simplesmente ir. Porque se Ele mandar, Ele se responsabiliza. Mas se Deus não mandar, não vá. Não vá. Se Deus mandar, vá. Mas se Deus não mandar você fazer, não faça. Louvado seja Deus. Porque Deus não é responsável por aquilo que Ele não te mandou fazer. Deus é responsável por aquilo que Ele nos manda fazer. Aí Ele é responsável. Quando a gente faz algo sem Deus mandar, só tem uma alternativa: buscar de Deus a misericórdia. Correr e se humilhar na presença de Deus para alcançar dele a misericórdia, o favor do Senhor. Louvado seja Deus. Mas se Deus mandar, pode ter certeza, você não precisa dar explicação de nada. Quem vai manifestar o poder e confirmar é Deus. Louvado seja Deus, porque Ele é responsável por ter designado você para esta grande obra. Ele começou a pregar, irmão, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, trazendo a lembrança ao povo, louvado seja Deus, anunciando ao povo a palavra, louvado seja Deus, que o Senhor falou no livro do profeta Joel, dizendo: nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos.
Naqueles dias derramarei meu espírito, louvado seja o nome do Senhor, até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Ele começou a anunciar, irmãos, para trazer o entendimento daquele povo, que era apenas um cumprimento de algo que já estava escrito na palavra, que o Senhor já havia falado há muitos anos atrás. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele tinha chegado o tempo do cumprimento. Eu quero dizer para você, igreja amada do Senhor, que aquilo que Deus fez ontem, Ele continua fazendo. Aquilo que Ele realizou ontem, aleluia, no dia de Pentecoste, Ele continua fazendo hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Você só precisa desejar, crer e buscar, louvado seja Deus, sem desconfiança. Ele pregou, louvado seja o nome do Senhor, a respeito da pessoa de Jesus, para aqueles que estavam a ouvir e houve arrependimento. Quase 3.000 almas se voltaram para o Senhor Jesus. Passaram a servir ao Senhor, como eu e você aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Com essa capacitação que eles receberam, a obra só teve crescimento. Porque nada mais para a obra de Deus, nem os servos do Senhor. Louvado seja Deus, eles pregavam com autoridade, eles pregavam com ousadia, o Espírito Santo manifestava poder, havia milagre aonde eles passavam, era notória a manifestação do poder do Espírito Santo, era notório o efeito, aleluia, em cada lugar que pregavam e anunciavam a pessoa de Jesus. Havia salvação. As perseguições vieram, é verdade, mas o que importa é que a obra do Senhor ela foi feita. O que importa é que a obra do Senhor ela tem que ser feita. Louvado seja Deus, é por mim, é por você, é por nós. Louvado seja Deus. Então não se diminua não. Louvado seja Deus, você é vaso escolhido do Senhor. O Senhor te chamou para uma grande obra. Louvado seja Deus, só deixe sua vida na mão de Deus. Eu quero dizer para você, cada um de nós Deus designou para um trabalho. Cada um de nós Deus nos chamou para o ofício em sua presença. Glória a Deus, não é porque louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, eu vou usar, louvado seja Deus, eu e a irmã Sueli, amém? Eu vou usar ela. Deus usa a irmã Sueli de uma forma, não quer dizer que Ele vai me usar do mesmo jeito. Porque Ele tem vontade própria. Ele dá a cada um segundo a vontade dele. Ele dá a cada um de vocês que aqui estão, de acordo com a vontade dele. Aleluia. Nem mais nem menos. Ele vai dar o que é necessário da parte dele para você fazer a obra. Aleluia. Aquilo que você precisa, Ele vai lhe dar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E não tenha medo não, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a obra é de Deus. Louvado seja Deus. E Ele chamou você para lhe capacitar e encher o seu espírito. Amados, eu nova convertida. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu já dava glória a Deus bem alto na igreja. Parecia que eu já era aquele há muitos anos. Glorificava, adorava o Senhor. A igreja tinha vezes que ficava olhando para mim. Porque realmente era estranho. Uma pessoa aceita Jesus ontem e simplesmente tem a atitude de uma pessoa que já faz anos que está na igreja, na casa do Senhor. Glória seja dada a Jesus. E eu lembro, louvado seja Deus, poucos meses convertida, louvado seja Deus, eu ansiava pelo batismo no Espírito Santo. Eu desejava muito. E eu comecei a jejuar e orar. E pedir, Jesus me batiza. Toda madrugada eu estava lá, Jesus me batiza. Jesus me batiza, jejuando e orando, jejuando e orando. Me batiza, me batiza. Aí fui para o culto. Quando cheguei na igreja, a pessoa que era responsável pelo trabalho, aleluia, ela olhou para mim e disse assim: irmão Luciana, vem cá. Na frente de todo mundo da igreja cheia. Louvado seja Deus. Ela tirou a bata dela, que na congregação onde eu congregava, elas usavam uma bata. Todas as mulheres que realizavam ofício usavam uma bata. Ela tirou a bata, colocou no chão e disse: suba em cima, irmão. Jesus vai me batizar nesta noite. Eu tirei o sapato, naquele tempo eu gostava de salto, eu não gosto mais. Tirei o salto do pé, subi em cima da bata dela, não vou mentir. Tirei o salto, subi em cima da bata, louvado seja Deus, e ela disse assim: a senhora não se preocupe com nada, glória a Deus. Só dê glória. A sua missão nesta noite é só glorificar, mais nada.
Não acha nada. E não precisou de mais nada mesmo, não. Subi em cima da bata dela e comecei a glorificar. E ela com a mão na minha cabeça. E dizendo, batiza ela, Jesus. E eu, glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Era só isso. Glória, 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 glória a Deus. Glória, ela com o microfone na minha boca. Glória, glória, meus irmãos. Daqui a pouco o Senhor Jesus me batizou com o Espírito Santo. Aleluia. Com o Espírito Santo. E foi tudo muito rápido, eu posso dizer a você. Foi tudo muito rápido, porque em pouco tempo, louvar-se a Deus, Jesus já estava me colocando para pregar. Em pouco tempo, louvar-se a Deus, o Senhor já foi me concedendo o dom da visão e da revelação. Eu cheguei na igreja, louvar-se a Deus, eu pedi a Deus o dom da visão. Eu pedi a Deus esse dom, isso eu pedi. Gente, eu não estou mandando ninguém aqui fazer. Depois o pastor me ajuda aí. Louvar-se a Deus, eu desejei e fiz. 24 horas de jejum. E eu disse, eu quero um dom, o dom da visão. Louvar-se a Deus. E me consagrei o dia todinho. Quando meu corpo, irmãos, queria desfalecer, perante Deus do céu, deu um cochilo. O homem natural não vai acreditar. Mas o homem e a mulher espiritual vai crer. Eu estava deitada, irmão. Eu já estava sentindo o corpo. Aquela mão subiu da minha coxa. Quando a mão subiu da minha coxa, irmão, me banhou de água o corpo todo. Quando me banhou o corpo todo, que eu abri o olho, eu não tinha fome nem sede nenhuma. Aleluia. Sumiu a fome, sumiu a sede. Não tinha mais fome, mais sede, nada. Louvar-se a Deus, e cheguei até o propósito que eu disse a Deus que eu ia fazer. E eu fui para a igreja. A igreja lá em Montanhas, louvar-se a Deus. Quando eu cheguei lá em Montanhas, a cadeira branquinha assim, não tinha um homem sentado, com a roupa toda branca. E eu passei por desapercebido. Eu pensei, um irmão na igreja. A igreja estava cheia, irmão. Eu disse, né? Quer outra coisa? Louvar seja Deus. Aí tudo bem, eu fui para casa. Quando foi no outro dia que eu fui para o culto, o Senhor confirmou. O Senhor levantou aquela pessoa e disse assim, eu tenho uma irmã aqui, ó, que você pediu um dom. E Deus manda te dizer que está te dando em dobro. Deus está te dando o dom da visão e da revelação. Irmão, quando eu levantei a mão, eu já sabia que era eu. Antes nem de levantar, eu já sabia, porque eu sabia o que eu tinha pedido. Louvar-se a Deus. Irmão, louvar-se a nome do Senhor. Eu quero dizer para você, louvar-se a Deus, que quando Deus tem pressa, não tem quem peça. Não tenha medo. Só deixe Deus fazer. Só deixe Deus fazer. Louvar-se a Deus. Se você deixar o Espírito Santo de Deus fazer, louvar-se a Deus, aleluia, vai prosperar, o nome dele será glorificado. Eu não sei por que eu estou dizendo essas coisas aqui, mas Deus sabe. Louvar-se a Deus, Senhor. Pouco tempo, irmão, poucos tempos, aleluia. De servir ao Senhor, eu lembro que eu entrei na igreja, era uma forma diferente de trabalhar, que não é esse ministério, não é do mesmo jeito, mas era diferente. Aleluia, louvar-se a Deus. Eu entrei lá para trás, para o escritório, louvar-se a Deus, porque eu recebi a oportunidade de pregar. Louvar-se em nome do Senhor. E a pessoa chegou até mim e disse assim, nesta noite você vai orar por revelação. Como é que você fica? Suando da cabeça ao pé. Nervoso. Por outro lado, você sabe na verdade, o Senhor quer confirmar o dom. Ele quer confirmar o dom. E se ele está falando, ele vai fazer. E sabe o que aconteceu? O nome do Senhor foi glorificado. O nome do Senhor foi glorificado. Deseje as coisas de Deus. Deseje e ame as coisas de Deus. Louvado seja Deus. Porque quando você recebe o Espírito Santo, você se torna uma pessoa mais espiritual, no sentido de dar mais valor às coisas de Deus. As coisas espirituais da parte do Senhor. Você passa a buscar mais, você passa a ter mais sede, mais fome, você se dedica naquilo, louva-se a Deus. Às vezes, irmão, está tempestade, você não está nem aí. Você não está nem aí, louva-se a Deus, porque a sua vontade é de estar na presença, é de receber, aleluia, a graça de Deus, é de fazer a vontade do Senhor. Louva-se em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela foi capacitada para uma grande obra. E a obra do Senhor, ela não é pequena, ela é muito grande. Louvado seja o Senhor. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. E assim será. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor te capacitará para a sua obra, a obra a qual Ele designou a fazer através de cada um de vocês. Não ir por fulano, por ciclano. Glória a Deus, está usando fulano agora. Me usa, Jesus.
Me batiza, Jesus. Louvado-se a Deus. Desejo você também. Louvado seja o Senhor, porque esse é o propósito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É usar a sua vida, é fazer também na sua vida. Louvado seja Deus. Eu gostaria de pedir que fique de pé, amém? Louvado seja Deus. Aí eu vou fazer uma pergunta a você. Você presta atenção. Não, louvado seja Deus, não coloca as suas, vamos dizer assim, as suas expectativas no homem. Porque o homem nada pode se do alto não lhe for concedido. A sua expectativa esteja em Deus, no Senhor Jesus Cristo. Porque quem batiza e faz a obra é Jesus, através da manifestação do poder do Espírito Santo. Aleluia. É Ele que opera, que efetua, realiza a sua obra. Dos que estão aqui nesta noite, quem gostaria de receber oração neste lugar? Vem à frente. É fechamento de campanha. Quem ouviu a pregação essa semana todinha, louvado seja Deus, diz assim, eu quero. Quem quer? Venha para frente. Quem quer? Tenha medo não. Eu não posso fazer nada não. Quem ora por você não. Tenha medo não. Ninguém quer receber oração? Eita glória. Você tem que crer, tenha fé. Você tem que crer, quem faz Jesus. Se ele quiser, ele faz, se ele quiser, ele não faz. Vai entrar aqui crendo na palavra, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Amado.